Bom dia. Bom estar aqui com vocês hoje, participar desse culto, ouvir os adolescentes cantando. Que coisa bonita, gostei muito, me emocionou. E ouvir a igreja cantando. Gostei muito de ouvir vocês cantando. Acho que vocês expressam bem, abertamente, para Deus aquilo que vai dentro do coração de vocês. Louvam a Deus com voz alta, isso é muito bom, né? Bom também ver o primeiro culto com tanta gente, o segundo. Estou com a Maricela, ela não está aqui, mas está com as crianças agora. E acho que eu sou o único camarada no Brasil casado com a tia, né? Tia Cecel. E tem sido muito bom, porque quando eu vou em algum lugar que ela não está junto, eu ganho muitos abraços, que na verdade são dados através de mim, não para mim, né? São dados para ela através de mim. Quando ela está junta, eles não querem saber muito de mim, então, mas mesmo assim a gente vai se aproveitando. Gostaria muito a essa altura de ter neto, mas o que eu tenho no máximo é um cachorro lá, que arrumaram até agora. Mas já disse para o meu filho, todo cachorro para viver saudável precisa de uma criança. Se ele amar o cachorro, vai me arrumar um neto, ou não é? Se ele amar o cachorro dele. Então nós estamos esperando nisso aí. Tenho aqui o privilégio de hoje compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem dado para mim, com você, mas gostaria, antes de abrir a palavra, de cantar junto com você de novo. E a música que eu quero cantar com você é uma música simples, talvez você não conheça a música, eu vou ensinar para você o coro. A letra diz: usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E aí já foi a metade da letra do coro. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E a última frase: eu quero mergulhar nos rios do teu coração. E acabou o coro, tá? Dá para repetir? Vamos lá? Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero mergulhar nos rios do teu coração. E a melodia é assim, olha. Usa-me, usa-me, Senhor. Vamos cantar isso? Depois a segunda, que é o eis-me aqui, é a mesma melodia, vai. Usa-me, usa-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Agora, nessa segunda parte, tem uma emenda que é assim, ó. Eis-me aqui, Senhor. Vamos fazer isso, tá? Aí, o coro. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Vamos fazer isso? Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. E aí repete. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Ficou meio grave, né? Mas a música não é grave assim. É mais aguda. Mas lembrando você que para qualquer o louvor que a gente faça, dirigido a Deus, ele só tem valor se sai do nosso coração para o coração de Deus, do nosso olhar para o olhar de Deus. E essa música é um pedido, é um clamor. Você pedindo para Deus, clamando a Deus, que use você como instrumento dele. Então, na hora de você cantar o coro, endereça isso para Deus e passa. Quando a gente faz louvor, se abre uma porta de comunicação entre a terra e o céu. E você é convidado a passar por ela agora, tá bom? Eu começo a estrofe, depois você canta o coro comigo. Pode tocar a música. Senhor, nós erguemos agora a nossa voz em louvor ao seu nome. Clamamos como congregação, individualmente, diante da tua presença, que tu habites o nosso coração e nos uses. Por isso lhe dizemos:
Eu quero sempre estar diante de tua face. Eu quero adorar tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar. Eu quero me envolver, Senhor, em teus planos. Usa-me, usa-me, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele seja entronizado no meu coração, no seu coração. Que a graça dEle nos envolva e o Espírito habite em nós. Eu quero sempre estar diante de tua face. Eu quero adorar tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar. Eu quero me envolver, Senhor, em teus planos. Usa-me, usa-me, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Quero ouvir você cantando bem forte. Clama a Deus, faz o pedido a Ele. Usa-me, usa-me, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Ouve, Senhor, a nossa prece. Ouve, ó Pai, o nosso clamor. Queremos, Senhor, ouvir a sua voz e sentir a habitação do Espírito em nós. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Do verso 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso,
que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz teus servos, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a que preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. O que essa época de Simeão tem a ver com a época na qual nós vivemos hoje? Simeão viveu na época do nascimento do Senhor Jesus. Ele já era bem idoso quando Jesus nasceu. Aquele povo, assim como ele, estava esperando o nascimento do Messias. Durante quantos anos? Quantos anos? 4.000 anos, esperando o nascimento do Messias. E aquela época era mais ou menos assim, as pessoas comentavam a respeito das profecias e do cumprimento delas. E uns diziam: olha, as profecias indicam que o Messias está para nascer. A qualquer momento, ele está para chegar. E outros diziam: mas desde que eu sou criança eu ouço isso. Faz 4.000 anos que eu estou aguardando isso aí, que o nosso povo está aguardando isso. E alguns diziam: mas olha as profecias de Daniel, como é que tudo aponta para a nossa época, para o nosso tempo. O mundo está maduro para receber o Messias. E nós estamos há quanto tempo aguardando a vinda de Jesus, a segunda? 2.000, mais ou menos. E as conversas são as mesmas, né? As mesmas. É incrível que, em lugares por onde eu tenho passado, às vezes eu pergunto para as pessoas: quem acha que Jesus leva pelo menos 20 anos para voltar, daí para frente? E um bom grupo levanta a mão. Pelo menos uns 10 anos. Um outro bom grupo levanta a mão. De 5 para menos, e um grupo pequenininho levanta a mão. Quem está certo? Sei lá eu. Ninguém sabe. Porque Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe. Mas de uma coisa eu sei. É que Paulo já esperava que Jesus voltasse na época dele. Os pioneiros dessa igreja esperavam que Jesus voltasse na época deles. Os nossos avós esperavam que Jesus voltasse na época deles. E nós somos a única geração que espera que Jesus volte na próxima. E o Senhor Jesus disse que quando as pessoas não estivessem esperando, ali era o tempo. Isso já me mostra que nós estamos mais próximos do que a gente imagina. Simeão aguardava a volta de Jesus, e diz a Bíblia que o Espírito tinha revelado para ele que ele não morreria sem ver antes o Messias. Aliás, ele esperava a vinda do Messias. Ele não morreria sem ver a vinda do Messias. Eu não sei em que tempo da vida foi revelado aquilo. O fato é que ele foi ficando mais velho, e nada do Messias aparecer. Talvez, se ele contou para alguém, porque a Bíblia também não diz, o que será que as pessoas diriam dele, hein? Puxa, Simeão foi dar com a língua nos dentes, disse que não morreria sem ver a vinda do Messias, e ele está ficando velhinho, e o Messias não vem. De repente, um dia, Simeão estava no templo, e agora a gente entra no texto, e quem chegou? Quem chega no templo? Vamos lá. José, Maria, Jesus. Que para as pessoas que estavam naquele templo eram quem? Exatamente o que eu ouvi: ninguém. Eram ninguém. Era o Zé ninguém, Maria ninguém, levando um ninguémzinho. Ninguém. Igual quando alguém está em casa, toca a campainha no domingo, a pessoa sai, atende, volta, e a esposa diz: quem era? Diz: não era ninguém. Ninguém. É o que aquela pessoa representa. Mas Estevão viu a cena de um jeito diferente. O Estevão não. Simeão viu a cena de um jeito diferente. Dos encontros que
Jesus teve com seres humanos, para mim, esse encontro dele com Simeão é o mais significativo em termos de fé. Porque os outros que se encontraram com Jesus ouviram pregações, viram milagres, apelos, repreensões de Jesus, porque Jesus repreendia também. E tem mais, embora a gente ensine que Jesus ensinava através da linguagem simples do povo, ele ensinava por parábolas, para se chegar. Tinha parábolas que Jesus contava e as pessoas não entendiam nada também. E perguntavam, mas os discípulos em Mateus 13 se aproximam de Jesus e dizem, Senhor, por que o Senhor conta parábolas que as pessoas não estão entendendo, nem nós? Né? Por isso, se algum dia você abre a Bíblia, num texto que você lê, diz, Senhor, fala comigo, você lê e diz, não entendi nada. Jesus também falava assim. E Jesus também repreendia. É que a gente gosta muito mais da parte das promessas do que das repreensões. Lógico, não é? Eu mesmo pensei um dia em fabricar uma caixinha, não de promessas, de repreensões, que você usa no culto do pôr do sol. As crianças gostam, né? Busca lá, filha, a caixinha de repreensão. Aí você tira na hora e diz assim, raça de víboras. Quem vai querer comprar uma coisa dessa? Ninguém. Então a gente gosta da caixinha de promessas, porque ela sempre massageia o nosso coração. É como Deus fazendo um carinho na gente. Simeão foi ao templo, José e Maria chegaram, ele enxergou a cena de um jeito diferente, e eu fico imaginando, porque enquanto os outros sacerdotes que estavam ali, e que davam sequência ao trabalho rotineiro, e a gente é capaz de fazer coisas rotineiras, sem colocar sentido nelas, nós somos capazes, por exemplo, de cantar um hino todinho, e no final não ter falado com Deus. Somos ou não somos? Somos capazes de fazer uma oração em público, e no final não temos falado com Deus. Nós pastores somos assim também. Os sacerdotes também eram assim. Eu fico imaginando o que diriam os críticos quando eles viram entrar José ninguém, Maria ninguém, e Simeão de repente pegar o bebê e dizer assim, agora eu posso morrer porque eu vi o Messias. Talvez tenham dito assim, apelou. Porque disse que não ia morrer sem ver o Messias não aparece. O primeiro ninguémzinho que apareceu ali, ele disse, viu o Messias. Pronto, quem vai dizer se é ou não é? Ele está desse tamanho ainda. Mas a visão de Simeão, ela foi diferente da de todos os outros. O que fez a diferença entre a visão de Simeão e dos outros? Que foi? Está aqui no texto bíblico o que ele disse. Não foi nada além do Espírito Santo. Olha o texto. A gente leu aqui no verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26, revelara-lhe o Espírito Santo. Verso 27, movido pelo Espírito. 3 versos, 3 vezes o Espírito Santo. E o Espírito Santo fez toda a diferença na visão espiritual de Simeão. Enquanto todos os outros deixaram passar a experiência de ter a presença de Jesus, embora que bebê, Simeão reconheceu a presença e foi abençoado com aquela presença. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês são batizados? Batizados na água? Quero ver. Maravilha. Quão importante é o batismo? Na água. Pouco, médio ou muito? Pouco, médio ou muito? Muito. Quem crê e for batizado será salvo. Isso diz que para quem conheceu o Evangelho e creu nele, Jesus diz, eu espero que você me assuma diante dos outros. Eu espero que você se case comigo. E o casar é o batismo. Não vai ficar aí o tempo todo, a vida inteira, frequentando a igreja e não tomar uma decisão do meu lado. Vai fazer uma decisão do meu lado. Porque eu quero compromisso com você. Eu me comprometi com você e quero compromisso. Se você conheceu o Evangelho, quem crê e for batizado.
Quem não conheceu o Evangelho, não tem como cobrar que se batize. Deus vai julgar de acordo com o seu conhecimento. Quão importante é o batismo do Espírito Santo? Pouco, médio ou muito? E quantos são batizados no Espírito? Levanta a mão. Chocante, não é? Chocante para a gente. O fato de ser um assunto muito importante e eu não tenho certeza se fui ou não. Não tenho segurança para erguer minha mão e dizer assim, eu fui batizado pelo Espírito. Aliás, em certo ponto, dá a impressão que se eu levantar a mão, eu estou esnobando numa coisa que, para quem é cristão, é indispensável. E se eu fosse colocar um título nesse sermão, não costumo colocar título, eu colocaria o título assim, uma questão de vida ou morte. Uma questão de vida ou morte. Sabe por quê? Abre comigo a sua Bíblia aí, em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37 é a visão, para mim, a visão mais chocante da Bíblia, impressionante. Eu gostaria de ter visto essa visão. Gostaria de estar no lugar do Ezequiel. Ela tem um quê de Hollywood nela, não tem? É a visão do vale dos ossos secos. Aqui no capítulo 37, verso 1, diz assim, Ezequiel contando, veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Sequíssimos. Com sequíssimos, Deus reafirma e confirma que a situação daqueles mortos não era fácil. Estavam mortos, e como eles dizem lá no Rio Grande do Sul, estavam trimortos. Eles não eram nem cadáveres, eles não eram nem esqueletos, eles eram ossos. E não eram só ossos, eles eram ossos sequíssimos. A Bíblia enfatiza algumas vezes essas coisas. Quando fala, por exemplo, da força de Sansão, e quando Sansão estava amarrado, diz que ele estava amarrado com cordas novas, e depois diz que ele desfez as cordas como quem desfaz fio de linha queimada no fogo. Olha só. É para reforçar quão forte era Sansão. E aqui Deus reforça como aqueles ossos estavam, como era a situação daqueles mortos. Eles não eram só mortos, eles eram mortos sem nenhum tipo de chance. No verso 11, então Deus me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Quem eram os ossos? Ele disse, o meu povo de Deus. Eles são esses ossos. O povo de Israel estava no cativeiro babilônico, no exílio. Esse povo não tinha nação, o Deus deles tinha perdido para o Deus de Babilônia. Eles não tinham identidade, eles não tinham autoridade espiritual. Já se sentiu sem autoridade espiritual alguma vez? Quem sabe quando você foi convidado a orar por alguém, ensinar a Bíblia para alguém? Quem sabe num momento em que o teu filho te pressionou com uma pergunta que você não esperava que saísse da boca de uma criança ou de um jovem? Quem sabe diante de um sermão ou na leitura da palavra, já se sentiu assim, fraco espiritualmente? Estava assim o povo de Israel. Esses ossos são a casa de Israel. Deus está dizendo, esses ossos são o meu povo, a minha igreja são esses ossos sequíssimos. O que vem depois deixa a gente extasiado. Verso 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos?
Respondi: Senhor, tu o sabes. Eu não sei se eu responderia isso para Deus. O Senhor que sabe, Senhor. Depende do Senhor também. Se o Senhor quiser, eles podem reviver. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Esse é o convite para profetizar, porque eu fico imaginando por que Jonas ficou chateado com Deus, de Deus pedir para ele pregar a Nínive, que era um povo revoltado contra Deus. Agora eu imagino o que eu sentiria se Deus me pedisse para ir pregar num vale de ossos secos. A gente recebe muitos convites. Nunca eu fui convidado para ir pregar num cemitério para os mortos. Pastor, o senhor pode vir no cemitério pregar? Você imagina que vai ter um funeral, que pessoas estarão ali para ouvir um sermão no momento do enterro de alguém, e você chega lá, não tem ninguém. Pois bem, pastor, o senhor pode pregar. Para quem? Não, estão aí os túmulos, o senhor pode falar para eles. Foi isso que Deus fez com Ezequiel. Prega e profetiza para esses ossos secos. Sabe o que vai dentro da minha alma? Muito forte, ultimamente, é que eu me sinto, na grande parte das vezes, pregando a ossos secos. Pregando a ossos secos. Pergunto para Deus: Senhor, está adiantando a pregação? Será que o nosso sistema de auditório e palestrante está funcionando? É isso que o Senhor quer de nós, como teu povo, é isso que o Senhor quer. Que a gente reúna o auditório e um bom palestrante fale, e as pessoas escutem e voltem para casa satisfeitas, porque naquele dia ouviram a sua palavra. E o que acontece depois disso, durante a semana? Acho que toda a igreja nossa devia ter uma plaquinha lá do lado de fora. Quando você sai, a plaquinha devia estar assim: parabéns, você está acabando de entrar na igreja agora. Porque a igreja está do lado de fora, não do lado de dentro. A gente entra na igreja quando a gente sai do templo. Aí a gente entra na igreja. E o trabalho começa lá do lado de fora. Deus diz assim: esse povo de Israel, o meu povo, são esses ossos. Agora, olha bem a ligação que existe. Porque se Deus diz que esses ossos são o povo dele, ele está dizendo que o povo dele está morto, é isso? E por que será que o povo dele está morto? Por que será? Aqui diz o seguinte, verso 7: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olha que cena. Essa cena por si só já seria uma cena maravilhosa de assistir. Porque eles eram ossos e de repente eles começaram a se juntar, ossos com ossos. E agora, nesse próximo estágio, aquilo era um vale de esqueletos sequíssimos. Mas tem um próximo estágio. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresciam as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Eles passaram do estágio agora de esqueletos para cadáveres. E eu fico imaginando aquela cena, a coisa se formando. Agora eles tinham cara, agora eles tinham corpo, agora eles tinham aparência, eles tinham identidade pessoal. Mas ainda estavam mortos. O que faz a gente crer que eles ainda estavam mortos? Porque no fim diz: mas eles não tinham o Espírito. Aqui tem Espírito com letra minúscula. E esse Espírito quer dizer o quê? Fôlego de vida. Deus está dizendo claramente que quando eu não tenho o batismo do Espírito, eu ainda estou
morto espiritualmente. Cadáver espiritual. E é chocante isso, não é? Não é chocante eu pensar que um assunto que é muito importante, eu nem sei suficientemente a respeito. Eu não sei como eu sou batizado no Espírito, não sei quando, eu não sei o que acontece comigo depois que eu sou batizado. Na verdade, acho que eu não sei nem como buscar o batismo do Espírito. Eu também não sei a diferença entre batismo do Espírito Santo e chuva temporã. E não sei qual a diferença dos dois com a chuva serôdia. Eu não sei se o batismo do Espírito Santo é para toda a vida ou se ele não é. Eu não sei para que eu preciso desse batismo do Espírito Santo. E a primeira coisa nós já descobrimos. Eu gostaria de responder todas essas perguntas, a gente não tem tempo. Por isso, eu acho que o objetivo dessa mensagem hoje é fazer você sair daqui incomodado, insatisfeito, desesperado para pensar, eu tenho que saber isso, eu tenho que entender isso, e eu tenho que ter isso. Eu preciso disso. Eu preciso entender e sair daqui desesperado. Eu vou dar para você um dever de casa. Busca esse assunto, estuda esse assunto, clama a Deus, roga a Ele. Ele é uma questão de vida e morte, porque se eu não sou batizado do Espírito, eu não sou nem vivo. Por isso que o batismo do Espírito, na maior parte das vezes, ele acontece como aconteceu com o batismo de Cristo. Estando ele a orar, eis que o céu se abriu. O Senhor falou de lá de cima, e o Espírito em forma de pomba desceu sobre ele. Uma das cenas mais lindas da Bíblia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. Por quê? Porque se eu morro para o mundo e eu nasço, o meu corpo precisa receber o Espírito para viver. Por isso a gente precisa também nos nossos estudos bíblicos informar as pessoas a respeito do batismo do Espírito. A promessa de Deus no verso 14. Porém, no verso 11 ele tinha dito, esses ossos são toda a casa de Israel. O verso 14 ele diz, porém em vós o meu Espírito e vivereis. Deus está dizendo, você Israel está morto agora, mas você vai viver. Eu vou fazer uma obra de reavivamento com você, porque o reavivamento só acontece com quem está morto. E para você viver, eu vou colocar em você o meu Espírito, que agora aparece com letra maiúscula. Deus diz, é exatamente disso que eu estou falando. Enquanto você não tem o Espírito, você está morto espiritualmente. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Mas olha o que aconteceu quando o Espírito entrou. Verso 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Verso 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Quando o Espírito entra, ele não só faz viver o que está morto, mas aquele que está morto vive para ser o quê? Para ser o quê? Exército. Dá uma olhada. O que nós somos hoje? Vamos pensar em dois navios. Vamos pensar num transatlântico e num porta-aviões de guerra. Qual dos dois representa o exército? A força naval. E com qual dos dois nós nos parecemos? Com um transatlântico ou com um porta-aviões? No transatlântico, no cruzeiro, tem muita festa, as pessoas esperam ser bem recebidas, serviço de primeira.
E é por isso que às vezes ainda tem gente dentro das igrejas que se desanima de seguir Jesus porque alguém o tratou mal, falou dele. No exército não é assim. No exército, eu acordo não na hora que eu quero, na hora que eu preciso. No exército eu estou disposto a batalhar pelo exército que eu sirvo e pela minha pátria. E a minha pátria não está aqui nessa terra. A minha pátria é o céu. No exército não interessa se alguém sorriu ou não sorriu para mim naquele dia e se tinha alguém na porta me recebendo. No exército eu me levanto para empunhar as armas e a armadura que Deus colocou à minha disposição e para lutar, para arrancar pessoas das mãos do inimigo. E o inimigo é real. Ele está por aí, solto. Não é fácil viver em Babilônia, porque em Babilônia a gente vive cercado do inimigo. Essa é a promessa de Deus. E Deus é fiel ao cumprir a sua promessa. Eu clamo a Deus e Ele cumpre a promessa. Hoje eu quero deixar em você um incômodo. O incômodo de que se eu não tenho o Espírito, eu não estou nem vivo espiritualmente. Eu preciso desse Espírito. Essa é a nossa batalha. Essa é a nossa luta. Quando a gente pede o Espírito, sabe, eu peço por ele todo dia, para poder viver espiritualmente. E eu chego para Deus e digo: Senhor, onde o Senhor vai pôr o seu Espírito? Porque o Espírito habita corpos, eu não sou nenhum corpo, eu sou osso seco. Estou assim, só os pedaços mesmo, sabe? Mas Deus, Ele é craque em pegar restos e transformar em alguém melhor do que eu era antes ainda. Por isso quando você, amém, por isso quando você vem diante de Deus e diz: Senhor, eu não tenho nada de bom para entregar, eu tenho os restos que sobraram do dia de ontem, e você entrega na mão de Deus, Ele pega aqueles restos e molda um outro, melhor que ontem, e no outro dia igual, e no outro dia igual. Essa música que eu vou cantar agora, e eu vou pedir para tocar a música, ela é a minha oração diária para Deus. Ela diz exatamente isso. É aquilo que eu digo para Deus todo dia: e o Senhor, não sou digno nem de ser habitado pelo seu Espírito, mas eu estou entregando só o que sobrou de ontem, Senhor. E Ele diz: então tá bom, me dá isso. Se eu posso reviver, Senhor, Tu o sabes. Ele diz: você pode reviver. Clama ao Espírito para que Ele venha dos quatro ventos da terra. E o Espírito está aí. E eu quero colocar no seu coração e na sua mente esse poder de pedir a Deus e Ele atender. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouve quando eu clamei, quando pequei. Canta comigo. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou.
respeito próprio eu perdi. Essa é a sua história também. Tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz, quero ouvir você, quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que existe a tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é É feliz quem já chorou. Quero ouvir você. Que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Eu quero orar com você pela habitação do Espírito na sua vida, na minha também. Mas hoje eu fui convidado para fazer um batismo também. Então eu quero convidar você para cantar. Eu vou trocar minha roupa e volto aqui para fazer esse batismo. E aí no final nós vamos orar juntos, tá bom? Vamos juntos orar pela pessoa que vai ser batizada. Mas nesse momento, eleve a sua voz a Deus, eleve sua voz ao céu. Continue conectado com Ele. E recebe essa bênção que Deus quer ainda derramar sobre você. Eu vou convidar você a cantar Renova-me, Senhor. Eu quero que você continue sentindo a atmosfera, assentados mesmo. Continue sentindo a presença do Senhor entre nós. Vaso de honra. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Qual é o seu pedido ao Senhor? Inspira minha vida, prepara-me para fazer o que eu querer, aprofunda-me em teu
graça para honrar o teu nome, Senhor. Diga, ore ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Do Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita do quê? Necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais. Amém. A Jasmine estava contando para mim que ela começou a conhecer o Evangelho há um bom tempo. E ela começou a conhecer através dos programas Está Escrito. E como já fazia um tempo que ela frequentava a igreja, mas ela não decidia pelo batismo. E as pessoas diziam, e ela dizia assim, vou colocar um alvo impossível. Ela dizia, só batizo se o pastor Fernando Iglesias me batizar. E ela não esperava que eu viria tão rápido, porque ela falou isso há pouco tempo atrás. E Deus deu um jeito de o batismo dela acontecer, né? Jasmine, é um prazer participar da sua vida de alguma forma e principalmente participar desse momento que é o momento do seu nascimento para Jesus, seu compromisso com Ele. Ela tem a preocupação de que os filhos também conheçam a Jesus e entreguem a vida para Ele. Jasmine, olha para essa igreja aqui, ó. Quantos de vocês querem sinceramente orar pelos filhos dela? Para que conheçam também. Olha lá. Não é você que está orando sozinha, tá? O Espírito está trabalhando com eles e nós vamos estar intercedendo também. Jasmine, para que você nasça em Jesus, para que você nasça da água e do Espírito, para que você tenha uma nova vida com Ele, entendendo o seu desejo e atendendo a ordem do Mestre. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Agora nós vamos orar juntos. Querido Deus, assim como a Jasmine que hoje nasce para o Senhor, muitos de nós já nascidos, Pai, carecemos do fôlego do cristão que é o Espírito. Ó Pai, assim como o Senhor conclamou o profeta a profetizar sobre o vale de cadáveres, o Senhor também tem me conclamado a profetizar sobre essa igreja. Por isso, Senhor, eu clamo ao Senhor, venha ó Espírito dos quatro ventos da terra e sopra sobre todos nós, Pai, para que sejamos um exército sobremodo numeroso, em nome de Jesus, amém. Amém. Agradecemos a presença de todos, também aqueles que nos acompanharam pela internet. Gostaríamos de despedir-os desejando um ótimo restante de sábado, sob a paz e as bênçãos de Deus. Lembrando que teremos amanhã o culto às 7 horas, a série Caminhando nos Passos do Mestre, e também na quarta-feira o culto de oração às 8 horas da noite. Um bom restante de sábado a todos.